Boa noite, pessoal. Vivi, que alegria! Cadê o Davi? Quero ver o Davi. Denise, boa noite. Boa noite, que bom. Oi, Sérgio, querido, boa noite. Olha quanta gente querida aqui, que bom, muito bom, gente. Olha que maravilha, Márcia, minha amiga, minha vizinha, olha que bom. Davi tá aí, Vivi, manda um beijo para ele, tá? Ana Paula, olha que bom, boa noite, Denise, que bom vocês aqui, gente. Oi, Rosilane, boa noite, que delícia o pessoal aqui. Vamos ter um bate-papo bem gostoso hoje, tá, gente? Olha, eu sei que muitas vezes o assunto, né, é um pouco pesado, né? Muita gente fala, poxa, mas agrotóxico, né? Mas, gente, olha, é bem interessante. Olha a Bruna aqui também comigo, a Patrícia Nutri, a Bruna é minha personal, olha que maravilha, oh, quanta gente. Dona Bibi, você está aqui também, que maravilha, olha só que bom, boa noite. Olha que bom, pessoal. Fico muito feliz, já quero agradecer muito a presença de vocês. Quem tá aqui? O Bernardo. Bernardo, nós temos muitas histórias, hein, aí de Salvador. Eu sou a professora querida, você é meu aluno querido, viu? Olha que bom. Oh, gente, que bom vocês aqui. O Wesley, sejam todos bem-vindos, viu, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. Olha, Silvana, boa noite. Pessoal, muito obrigada, tá? Então, ó, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre agrotóxicos, né? Como eu dizia para vocês, muitas vezes é um tema que o pessoal fala, ai, mas agrotóxico, né? Entorta um pouquinho o nariz, mas, gente, é de extrema importância. Claro que a gente vai fazer aqui um bate-papo, né? Fiquem à vontade para perguntar, vamos interagir aqui, tá bom? O que eu quero é assim, né? Que a gente consiga, nesse bate-papo bem tranquilo, entender assim, por que que nós precisamos ter a preocupação com o agrotóxico, né? Por que essa preocupação? Então, quando, né, a gente vai entendendo, vai estudando, vai vendo tudo que está acontecendo no mundo, hoje a gente tem muitas situações preocupantes, né? A todo momento surgem situações climáticas, né? Principalmente extremamente preocupantes. Então, assim, nós temos temperaturas extremas, né? De repente, um calor muito intenso, excessivo, um frio, né? Países nevando com temperaturas negativas que nunca se viu, né? Nunca se teve temperaturas tão baixas. Tudo isso, né, vai gerando né, uma série de desequilíbrios, mas causadas, né, que foram causadas pela ação do homem. Infelizmente, nós sofremos com a falta de água, tanto para consumo quanto para o uso também, e a situação vai ficando cada vez mais, né, comprometida, mais preocupante. Nós temos um aumento dos níveis dos oceanos, né, onde nós temos as inundações, provocando o desaparecimento de cidades, também as chuvas excessivas. Nós acabamos de ter, né, de presenciar um problema muito triste lá no nosso litoral norte, com a inundação lá em São Sebastião, né? Sueli, boa noite, olha quanta gente aqui, gente, muito obrigada, tá, pela presença de vocês. Quando a gente pensa nessa questão, né, da inundação, né, provocando o desaparecimento de cidades, esse aumento do nível dos oceanos, a gente tem que entender o quanto isso vai ter todo um impacto na biodiversidade marinha, das nossas algas também. E então esses fatores, eles estão, né, porque nós, quanto Nutri, temos essa preocupação, porque eles vão impactar numa menor produção de alimentos, com certeza, e mesmo os alimentos que estão sendo produzidos, nós teremos ali um menor conteúdo nutricional.
E aí, então, né, o mundo vai por um caminho fácil, né? E é o que eu sempre falo, é o caminho fácil. Qual é esse caminho? Melhorar a produção mundial. Como é que a gente melhora essa produção mundial? Não nós, né? Nós não, né? Nós vamos pensar num outro caminho. Mas como é que se pensa nessa produção, né? Os alimentos geneticamente modificados, vamos usar agrotóxicos, né, de uma forma descontrolada. Então, isso tudo, gente, hoje, né, nós temos, então, uma sindemia global. Quando a gente fala, né, em sindemia, é algo muito maior do que uma pandemia. Né? As sindemias seriam assim duas ou mais doenças, né, que estão ocorrendo ali, elas se interagem umas com as outras e ainda nós temos a interferência, né, de algo que vai fazer um impulso, né, social. Por exemplo, nós temos a obesidade, a desnutrição e essa mudança climática. Então, nós temos ali essa pandemia tripla, né? Onde nós hoje é definido como uma sindemia global. E aí, então, pensando nisso, né? E pensando em se aumentar essa produção para o mundo, né, é uma preocupação não só do Brasil, claro, mas a gente fala isso em nível global. O que acontece? Vem, então, né, esse bombardeio de agrotóxicos. Eu não quero ficar aqui falando muito de definição de agrotóxicos, mas só para a gente entender, eles são classificados conforme, né, o micro-organismo, o inseto ou a erva daninha que tem nessa plantação. Então, nós vamos ter ali os fungicidas, os herbicidas, os inseticidas, os acaricidas, os bactericidas e outros mais, tá? Pensando em inseticidas, nós temos alguns já conhecidos. Então, assim, a gente vai lendo, né? E eles vão se tornando familiar. Os organofosforados, os carbamatos, os organoclorados, os piretroides. Mas nós temos outros também, né? Como os herbicidas. E um muito comum que se usa é o glifosato, também conhecido como Roundup, mas é popularmente conhecido como mata-mato. Então, isso, gente, é algo que se usa muito, não só na plantação, né, como um herbicida, mas também é comum em jardinagem. Então, né, aqui, por exemplo, no condomínio, eu vejo eles utilizando isso nas calçadas. Para quê? Para que não cresçam matinhos. Olhem que absurdo. E a gente vai entender, eu quero passar para vocês o que causa o glifosato, quais são os desequilíbrios de estarmos expostos, do ambiente todo, né, do nosso planeta estar exposto a estes venenos, vamos dizer assim. Eu não consigo pensar em outro nome, ok? Então, pensando, né, falando um pouquinho sobre agrotóxicos, né, e o glifosato é um dos mais utilizados, ou glifosato, ou Roundup, ou mata-mato, tá? É um dos mais utilizados no mundo e no Brasil ele é campeão, é um ingrediente ativo mais utilizado, né? Quando eu paro e falo, meu Deus, de onde surgiu isso, né? Então, ele não é tão novo, né? Ele surgiu em 1950, ele foi descoberto, ele foi desenvolvido por um químico, na época farmacêutica Silag. Depois, ele foi sendo utilizado. Só para a gente ter uma ideia, em 1970, ele era utilizado para limpar metais. Olha só, e hoje ele é um agrotóxico extremamente utilizado. O que acontece? Ele foi patenteado pela Monsanto. Só que no ano 2000, a Monsanto perde, não é que perde, né? Vence a patente e aí esse princípio ativo, né, o glifosato, ele passa, né, a compor mais de 2.000 produtos em várias outras empresas. Hoje no Brasil, mais de 100 agrotóxicos contêm glifosato, só para a gente ter uma ideia.
tá? E a Agência Internacional, né, a IARC, a Agência Internacional para a Pesquisa, né, do Câncer, ela que está ligada à Organização da Mundial da Saúde, a OMS, ela já associava lá, né, desde 2015 ou antes talvez, o uso do glifosato como provável causador do câncer. Olha só. E aqui no Brasil, infelizmente, assim, pode ser, mas não está provado. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, não existe essa preocupação em relação ao glifosato aqui no Brasil. Então, imagina que tristeza isso. Só para a gente ter uma ideia de como, né, as coisas deveriam funcionar, em 2018, né? Então, aí nesse período todo, a Bayer compra a Monsanto. E aí, o que aconteceu? Em 2018, um jardineiro entra com uma ação judicial contra a Bayer. Por quê? Porque ele desenvolveu câncer. E ele entra, então, com uma ação, dizendo, eu desenvolvi o câncer por causa que eu desconhecia que esse, né, agrotóxico, que o glifosato, que esse ingrediente ativo causava câncer. E aí o que aconteceu? Em março de 2019, a Bayer foi condenada e ela teve que pagar um valor de 80 milhões de dólares por não alertar o risco do glifosato ali para os agricultores, né? Então, eu penso que isso seja um exemplo para o mundo, né, gente? Né? Imagina, eu fico imaginando todos os cânceres que existem, imagine começarem a entrar ações, né, contra as empresas, o quanto eles pensariam em nos informar muito mais. Enquanto isso não acontece, nós temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Como que nós fazemos a nossa parte? Evitando o máximo possível o uso, né, de alimentos contendo agrotóxicos. Mas antes de eu entrar um pouquinho nisso, porque eu sei que é um assunto polêmico, né, porque é o que eu ouço no dia a dia aqui no consultório. Poxa, onde encontrar? É difícil, é caro, né? Como é que é isso, né? Então, vamos entender um pouquinho como é que nós estamos expostos a esses compostos. Será que é só através do alimento? Tá? Porém, não só através do alimento. O alimento é a maior fonte. Exatamente, Sérgio, é dinheiro, né? É o dinheiro, é o que eu falo, é o que manda no mundo. Infelizmente, né? É o que manda. Então, hoje eu digo assim, quando eu faço uma opção por não consumir alimentos com agrotóxicos, com pesticidas, assim, seria muito egoísmo meu pensar que isso faria bem só para o meu organismo. Seria muito egoísmo, eu digo isso para vocês, tá? Quando nós pensamos em não consumir agrotóxicos, nós temos que ter uma visão muito maior. Em ser contra, levantar essa bandeira contra agrotóxico. Nós temos que entender, a Neiva aqui, olha de Norá, gente, olha, um beijo imenso para vocês, que delícia vocês aqui, gente. Então, olha, nós temos que pensar que nessa grande casa, né? Eu fiz um post a semana passada onde eu coloquei isso. O que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos, a nossa futura geração? O que nós queremos deixar para eles? Pensem na contaminação da nossa grande casa, que é o nosso planeta. Nós temos que pensar nisso, não pode ser algo esquecido. Então, nós temos esses agrotóxicos, né? Eles entram no nosso organismo. Olha, vamos pensar, imagina contaminando, por exemplo, uma gestante. Ou eu quero apresentar os desequilíbrios disso tudo, mas começa a contaminação desde o ventre materno, depois através da amamentação. Eu não gosto muito de falar sobre amamentação, eu sempre falo, eu fico sempre com o pezinho atrás para falar, porque poxa vida, né? Temos
tantos contras aí à amamentação, e é uma bandeira que a gente diz, não, é fundamental, é amamentar, não existe leite ruim, você precisa amamentar, mas a importância dessa lactante, dessa, né, essa mãe ter, que amamenta, ela ter consciência do quanto isso afeta essa criança. Através dessa poluição que nós temos, né, quantos locais os agrotóxicos são pulverizados por aviões, gente, imagina isso, imagina nós temos a inalação desses compostos, o contato através da pele, imagina os nossos trabalhadores, né, os nossos agricultores, os trabalhadores rurais. Então, quando eu penso que eu não quero um alimento com agrotóxico, eu estou pensando nessa família de agricultor também, né? No pai, na mãe, nos filhos, né? Em toda essa família que trabalha. Olha o Rodrigo, olha que lindo, o meu agricultor, gente, eu falo que é meu, tá? Mas é nosso, é da CSA da Serra. Olha que lindo, né, Rodrigo? Quanta coisa boa acontece numa família quando se livra do plantio, né, com os agrotóxicos. Isso é muito, muito complicado, né? E aí, gente, então vamos pensar isso tudo dentro do nosso organismo. O que vai acontecer quando nós temos isso tudo no nosso organismo? O corpo tenta se livrar disso, né? E aí entra, então, o processo de detoxificação. Então, imagine vocês quantos compostos, depois uma hora eu faço uma live aí falando de detoxificação, tá? Que é bem interessante esse assunto também. Mas imagina quantos compostos, quantas enzimas nós vamos precisar acionar, quantas reações químicas o nosso organismo executa para eliminar esses compostos do nosso organismo. Então é muito triste, né? Por isso que muitas vezes a gente encontra estudos científicos pensando, relatando, infelizmente, né, que o valor nutricional dos alimentos é suprimido devido à adição de toxinas. E aí eles fazem associação, né, resultando isso com doenças crônicas não transmissíveis. Vocês imaginam a gente, né, pensar que aquela rúcula, aquele brócolis, aquela alface, aquela fruta, né, riquíssima em vitaminas, minerais, mas contém uma quantidade imensa de agrotóxicos, o quanto isso é prejudicial. E aí, quando a gente pensa, né, nesse modo de ação dos agrotóxicos na planta, como é que isso acontece, né? Então, tem o contato, né, através ali esse defensivo, entre aspas, né, se usa muito essa expressão, eu até falo assim, defensivo agrícola, né, defende o quê, né? Não defende nada. Mas enfim, né, nós vamos ter ali o contato através da planta. Ô, Bebete, minha guerreira, olha que linda! A gente vai ensinando, mas olha que maravilha, vocês colocam em prática, olha só que coisa boa. Dani, que prazer enorme você aqui. Olha, que bom, gente, olha que muita saudade de você também, Dani, que bom. E aí, quando, né, então voltando, como é que é a ação dos agrotóxicos na planta? Quando, né, através da planta, o inseto ingere esse agrotóxico, ele vai morrer. Então, né, essa justificativa é dessa maneira. E nós temos ação sistêmica. O que seria essa ação sistêmica? É quando o agrotóxico, né? Então, ele é aplicado na planta, e aí o que acontece? Ele é transportado por todos os tecidos vasculares dessa planta. Ele vai ter a sua ação fitotóxica, né, ali em todas as suas partes. Para que isso vai fazer com que ocorra a ação contra os insetos quando eles se alimentarem, por exemplo, da seiva, né? Que vai ter ali uma quantidade X do agrotóxico. Porém, gente, eu gosto sempre de falar, né, dessa questão dessa ação sistêmica, até para justificar por que não se... não tem como remover, gente, agrotóxico do alimento, não tem como, infelizmente. A gente sabe que tem milhões de estudos, a gente tem um parecer técnico lá no portal científico da VP que traz muitos estudos onde fala removeu, mas remove onde, gente?
a casca, né? A parte externa. Por que o Rodrigo tá aí? Quando a gente vai plantar, a gente quer a semente crioula, semente sem agrotóxico, a semente não geneticamente modificada. Justamente por isso, porque o agrotóxico ele vai favorecer, né, negativamente várias modificações genéticas na planta, e isso não é interessante, tá? Então, gente, não tem como, não tem. É muito simples. Quando alguém me pergunta, algum paciente me pergunta, como eu faço para remover o agrotóxico do alimento? Eu digo, é muito simples, não compra, não existe remoção, tá bom? Não existe, gente. Então, a gente não consegue, estudos mostram isso, tá? A gente não consegue eliminar aquilo que entrou lá, né, no interior. Imagina uma maçã, a gente tem estudos aí, por exemplo, com a maçã. O que entrou lá no interior, na semente, ficou, infelizmente, tá bom? Então, gente, ô Kátia, linda, vocês também são do meu coração, viu? Que bom, que bom. E aí, como que eles causam doenças em nós, então? Como é que é isso? Primeira coisa, gente, alvo de agrotóxico é mitocôndrias. Imagina lá das nossas células, né? Eu sei que aqui tem bastante profissionais da área da saúde, mas também temos leigos. Então, lá nas nossas células, nós temos pequenos compartimentos chamados mitocôndrias, né? Varia muito. Por exemplo, um osso tem uma quantidade menor de mitocôndrias, já as células, sistema nervoso central, né? Cada célula tem uma quantidade maior de mitocôndrias. Gente, não tem como. Agrotóxicos interfere, é alvo as mitocôndrias. Qual é uma das, né, dentre outras, o que acontece nas nossas mitocôndrias? Produção de ATP, energia. Eu brinco, eu falo, paciente contaminado, paciente intoxicado, ele pede para Deus para o mundo acabar em barrancos, para ele morrer encostado. Por quê? Porque ele não tem energia, gente. É uma falta de energia imensa. Então, quando, né, nós temos ali esse agrotóxico afetando nossas mitocôndrias, aumenta o estresse oxidativo. E isso é extremamente prejudicial. Já vou falar em algumas partes do nosso organismo. Exatamente isso, Sérgio. Cocção não vai, o cozimento não destrói em hipótese alguma. Não é verdade? Não tem como, né? Os agrotóxicos, gente, todos eles são considerados disruptores endócrinos. E isso é muito importante. E isso é muito grave. Por quê? O que são disruptores endócrinos? Ou também conhecidos como xenoestrógenos. Ou substâncias com efeito hormônio símile. Com certeza, Tânia, causa insônia, viu? Nós vamos ter uma live aqui com a Neiva tá aqui. A Neiva é uma pessoa que vai falar muito pra gente, né, sobre essa questão, né, de insônia. Olha a Eva, que linda! Ai, que maravilha, a Evinha aqui, maravilhosa. Gente, mas os agrotóxicos, é assim, ó... Toda toxina, ela tem uma característica lipossolúvel. Quanto mais gordura nós temos, locais onde nós temos mais lipídios, mais nós teremos o acúmulo dessas toxinas. Sistema nervoso central, né, nossos neurônios, são, eu brinco, bercinhos para toxinas, né? Então elas se alojam ali. E quando a gente pensa nos disruptores endócrinos, né? Olha lá, o Laércio sofre de insônia. E quanto ele usa, né, Tânia, agrotóxicos, né? Poxa vida, meu Deus do céu. Tânia tem umas experiências já na família, né? Eu falo porque é tudo família, tá, gente? A Tânia é da família. A gente teve, né, experiências de cânceres na família. A gente é de uma cidade do interior onde se é abusivo o uso de agrotóxico, infelizmente, né? Nas monoculturas, né? Cana-de-açúcar. Infelizmente, a gente tem ali uma situação, né, bem complicada. Soja não é tanto lá, mas é mais cana-de-açúcar nessa região, interior do estado de São Paulo. Muito triste, né? Bom, então, gente, os disruptores endócrinos, né? Eles têm uma ação, gente, olha como são danados esses compostos. Eles têm uma ação
Eles vão lá nas nossas células, nós temos nossos receptores hormonais. Eles se ligam a esses receptores hormonais. Eles se disfarçam dos nossos hormônios naturais. Então, todos, tá? Todos os hormônios, eles é como se eles enganassem os nossos receptores. E aí eles bloqueiam a ação dos nossos receptores naturais. Então, imagina um estradiol entrando ali, a cascata hormonal, ela vai acontecer de uma forma extremamente desordenada. Ah lá, Ângela de Catanduva também. Sabe como é que é isso, né? Como é que é aí o uso de agrotóxico? A gente estava falando exatamente isso. Olha, a Tânia está falando sobre o limão, né? Interior do estado de São Paulo tem muito isso, né? Então, gente, o que acontece quando nós estamos expostos a um disruptor endócrino? Nós teremos alteração em todos os nossos hormônios e neurotransmissores também. Tá? Então, nós teremos desequilíbrios ali, né, nos neurotransmissores, por exemplo, do sono, nós teremos desequilíbrios em cortisol, por exemplo, aumentando gordura abdominal, nós teremos, por exemplo, toda a questão de infertilidade, menarca precoce ou menarca tardia, puberdade precoce, né, menopausa precoce, né? As pessoas dizem assim, nossa, mas por que as pessoas hoje as mulheres entram na menopausa com 35 anos? Gente, quantos fatores? E exatamente agrotóxicos, que são disruptores endócrinos, né? Infertilidade, impotência, quantas queixas nós temos no nosso dia a dia aqui no nosso consultório. Eles também, gente, têm ação genotóxica, ou seja, eles promovem mudanças epigenéticas, alterando toda a expressão dos nossos genes, né? Então, por exemplo, se já tem uma determinada predisposição ali a um gene da obesidade, a um fator de transcrição nuclear, por exemplo, como o NF-κB, que está totalmente associado a doenças inflamatórias como a obesidade, o agrotóxico potencializa muito mais isso, né? E exatamente, Bernardo, e fora o estrogênio em homens devido ao agrotóxico, muito, exatamente. Brendinha, paixão da minha vida, Brenda, um beijo aí para esse pessoal todo de Recife, Andréia tá aí também, ai que delícia, amo vocês, viu? Saudade, saudade mesmo, do fundo do meu coração. Eles se ligam, gente, quando eles vão se ligando, né, aos nossos receptores, eles vão fazendo uma inibição enzimática, eles inibem diversas enzimas do nosso organismo. E algo, gente, que é muito, muito complicado, né? Eles têm toda uma ação na nossa microbiota intestinal. Olha, se 500 vezes eu conversar com vocês, né, quantas pessoas estão aqui que a gente são professores também, mas que foram meus alunos, e quantas vezes eu falo da importância da saúde intestinal. Olha, se tem algo que é de extrema preocupação, é a saúde intestinal. E, gente, infelizmente, agrotóxicos interferem na nossa microbiota. Quando eu tenho uma microbiota danificada, eu vou ter toda, né, a questão de uma desbiose, e na desbiose, N prejuízos, tá? Primeiro, eu teria a produção ali de endotoxinas, por exemplo, os lipopolissacarídeos, que vão me acionar a cascata inflamatória. E aí aparecem todos os problemas, né? Ganho de peso, as alergias, problemas respiratórios, as doenças autoimunes, as doenças hepáticas, né? Tudo isso. Mas, além disso, que é muito, muito importante, que a gente precisa considerar, é a questão se eu tenho uma saúde intestinal danificada, simplesmente não ocorre a absorção de nutrientes. Então pensa como é que isso é complicado. Se eu preciso reequilibrar meu organismo, eu preciso de nutrientes, eu preciso de compostos bioativos, não é verdade? Se eu não tenho o órgão que vai colocar isso para dentro funcionando, gente, tudo isso fica bem complicado, tá bom? Gente, a minha preocupação é que inúmeras, né? Acho que eu falei 1000 vezes essa palavra já, mas realmente muito preocupante.
Os agrotóxicos, eles fazem parte de um grupo de toxinas chamado POPs. O que é isso? É a sigla de poluentes orgânicos persistentes. O que acontece com esses poluentes orgânicos persistentes? Eles são as substâncias que têm uma capacidade de se bioacumularem e se proliferarem ao longo da cadeia alimentar. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um estudo que mostra assim, eles avaliaram um agrotóxico num lago, então tinha um valor lá, tá? Um valor pequeno, 0,00005 ppm. O que acontece? Quando eles avaliaram esse mesmo agrotóxico no plâncton que vivia nessa água, a quantidade já triplicou, tá? Quando eles avaliaram esse mesmo agrotóxico num peixe pequeno que vive nessa água, né, nesse lago, que come dessa planta, desse plâncton, né, ali, esse peixe pequeno já tinha uma quantidade, gente, 100 vezes maior. Quando eles avaliaram no peixe grande, que se alimenta do peixe pequeno, que come do plâncton, que vive nessa água, já era uma quantidade absurda. Ou seja, quando a gente pensa nessa cadeia alimentar, lembrem-se, o homem está no topo da cadeia alimentar. Então, quando nós compramos um alimento com agrotóxico, nós estamos contaminando toda essa cadeia, tá? Porque eu incentivo isso, né? Quando eu compro, tem alguém que planta, porque tem pessoas que consomem. Então, eu incentivo isso. E isso, gente, vai se acumulando cada vez mais, tá? A gente fala que isso é o conceito de biomagnificação, ou seja, é a capacidade que uma substância tem de se acumular e se proliferar ao longo da cadeia alimentar. Infelizmente, gente, a realidade do Brasil é bem complicada. Nós temos, né, é o maior consumidor de agrotóxico mundial. Só para a gente ter uma ideia, a nossa legislação é assim, ela é muito permissiva, ela permite, tranquilo, tá? Só para a gente ter uma ideia, quando se avalia o que é permitido no Brasil da quantidade de glifosato na água, é 5 vezes maior, é 5.000 vezes maior, tá? Tô repetindo para ver que não tô falando errado, do que o permitido na Europa, só para a gente ter uma ideia. As culturas de soja e feijão, né, nós temos uma quantidade assim de 200 a 400 vezes superiores dos limites que temos na Europa, por exemplo, tá? E aí, né, em 2018 e 2019, nós tivemos uma grande liberação de muitos agrotóxicos, e isso, gente, provocou uma situação muito complicada, né, para o nosso país. Por quê? Porque nós estamos exterminando abelhas. E abelhas, gente, são nossos agentes aí, né? Nossas grandes amigas polinizadoras. Então, pensem o quanto isso vai mexendo com a nossa biodiversidade, tá? As culturas, gente, que nós temos, então, os agrotóxicos, né? Principalmente aqui, onde é permitido, onde nós temos, em quais alimentos que nós encontramos. Nós temos na ameixa, né? Ó, ameixa, maçã, mamão, nectarina, pera, uva, mas a campeã, gente, é a soja, tá? Então, por isso que muitas pessoas falam assim, você é inimiga de soja, né? Eu falo, olha, infelizmente, né? A gente tem aí as sojas no Brasil riquíssima em agrotóxicos, mas também trigo, no arroz, na cana-de-açúcar, no açúcar, né? E isso é bem complicado, tá? Então, gente, quando nós vamos, né, pensando, né, nisso tudo, meu Deus do céu, mas será que é essa a realidade mesmo? Ah lá, ó o Rodrigo aí me reforçando. Pimentão, tomate, concordo, pimentão é um dos, infelizmente, né, gente, é muito duro a gente falar isso, né, mas é a realidade, infelizmente, é um dos alimentos mais contaminados, tomate também, com certeza, com certeza. Só para a gente ter uma ideia, em julho do ano passado,
uma universidade, a UniOeste, que é a Universidade do Oeste do Paraná, junto, né, com Harvard, né, essa universidade americana, eles avaliaram a quantidade de agrotóxicos aqui no Brasil. E aí, olha qual foi, né, a publicação, né, qual foi o resultado, o que eles publicaram. Eles encontraram níveis elevados de 11 agrotóxicos na água que abastece 127 cidades ali nessa região oeste do Paraná. Onde vive 5,5 milhões de pessoas. E aí, ao mesmo tempo, o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, fez uma avaliação do câncer nesse mesmo período, tá? E eles encontraram, né, que foi registrado, tá? 542 casos de câncer em moradores nessa região. Infelizmente, gente, olha, a União Europeia, só para a gente fechar isso, o quanto aqui no Brasil isso se permite, né? Permite isso. Na União Europeia, o quanto que é permitido de agrotóxico? Um total de 0,5 partes por bilhões, né? ppb. No Paraná, a soma ficou por volta de 190 partes por bilhão, ou seja, 380 vezes mais. Então, gente, não tem como, né? A gente tem que ser o país, né, campeão em muitas doenças, infelizmente, né? Olha aí a Cecília falando, aqui no sul, uma cidade do interior, um produtor colheu mel com cor azul, descobriu que havia tido pulverização em área próxima. Não, é muito triste, né? A gente vê, né, os animais saindo cada vez mais, né, aparecendo nas zonas urbanas. Por que isso, né? O que está acontecendo, além do desmatamento e tudo mais? Isso é bem complicado, tá? Então, gente, hoje, assim, né, quando a gente fala, o Brasil não tem controle, a gente tem um programa, né, que é o PARA, né, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxico em Alimentos. Ele existe lá desde 2001, é um programa da Anvisa. Porém, gente, ele é um programa que apresenta muitas falhas, tá? Só para a gente ter uma ideia, a última publicação que a gente teve foi de 2020, e aí, assim, eles avaliam, né? Eu acho que o que é interessante, que eu gosto do PAR, assim, é que eles vão lá no ponto de venda mesmo, tá? Não é dos agricultores, eles vão no ponto de venda, pega ali, né? Por exemplo, abacaxi, alface, vários alimentos foram analisados. Só que, por exemplo, né, por que eu falo para vocês que ele tem algumas coisas que não são interessantes? Esse último foram pesquisados somente 270 agrotóxicos, sendo que nós temos por volta de 500 ingredientes ativos que são permitidos aqui no Brasil. Eles encontram a presença de compostos, de ingredientes ativos que já foram banidos, que são proibidos em outros locais do mundo e aqui já foi banido. Mas entra, gente, por onde entra isso? Não é verdade? Onde que é permitido isso, tá? E aí, o que eu fico muito receosa, assim, quando eu vejo, né, a divulgação desses compostos que são mais ricos em agrotóxicos, né, esses alimentos, é que assim, normalmente é no alimento, na hortaliça, na fruta. Então, eu já peguei paciente no consultório dizendo assim para mim, olha, eu não como hortaliça e fruta porque eles são ricos em agrotóxicos. Eu prefiro, por exemplo, consumir um biscoito, por exemplo. Eu prefiro comer um alimento industrializado. Ou seja, a gente cai aí no ultraprocessado, que foi, né, a live que a gente teve há 15 dias atrás, né? Ô, Noemi, realmente não tem fiscalização. Linda, obrigada por você estar aqui, tá bom? Mas aí, eu quero disponibilizar aí no Instagram para vocês, vai ser aí no máximo até semana que vem, eu quero disponibilizar para vocês as cartilhas do IDEC, né? Que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor,
que o IDEC fez que foi fantástico? Ele lançou uma cartilha em 2021 e no ano passado, em 2022, ele lança outra cartilha, onde ele avalia, né, nessas duas cartilhas, o IDEC faz avaliação da quantidade de agrotóxico nos alimentos ultraprocessados consumidos pela população brasileira. Então ele pega ali, né, os alimentos com maior teor de açúcar, trigo, milho e soja na formulação, produtos com apelo para o público infantil e produtos até com apelo à saúde. Então, refrigerantes, néctares, bebidas de sojas, né, base de soja, cereais matinais, salgadinhos, biscoitos de água e sal, pães, né? Então o IDEC faz essa avaliação. E, gente, infelizmente, mais da metade dos produtos avaliados continham glifosato. Tá? E aí, em 2022, ele continua com essa, né, investigação. E aí, eles avaliam requeijão, nuggets, né, aqueles empanados de frango, então, outros tipos de produtos, tá? E tem lá, inclusive, as marcas, tá, gente? Dos que continham mais agrotóxicos. Então, assim, né, para os nutris que estão aqui e para nós, né, para também os pacientes que estão aqui nos acompanhando, me acompanhando também, é uma forma da gente entender que o agrotóxico vai contaminando tudo e não é só na fruta que ele está presente, não é só na hortaliça, mas nos alimentos ultraprocessados também, tá? Então, gente, ó, eu falo mais do que tudo, né? Mas eu quero só fazer agora um resumo para vocês do que isso, né? Eu já falei vários, mas assim, só vou fazer um resumo para a gente fechar. Pensem numa exposição na fase, aquele casal que quer engravidar. Imagina esse casal exposto aos agrotóxicos. Quantos estudos mostram, gente? E a gente tem aquela visão que é assim, e a mulher, né? A mulher, mas não é o homem também. Os estudos hoje mostrando, né? Quanto maior a concentração de pesticidas nesse organismo do homem, menor a contagem de espermatozoides. Olha só, má formação congênita. Quando eles avaliaram o casal, as crianças que nasceram com má formação congênitas, quando eles avaliaram o casal, o pai era muito mais exposto a pesticidas, era o agricultor. Olha que triste isso. Aí, tanto a mãe quanto o pai, a exposição, né, nesse período dessa gestação, a criança nascendo com um menor peso, menor tamanho, interferindo nisso tudo. Além disso, né, nessa fase pré-natal que a gente chama, né, durante a gestação, também esses agrotóxicos, eles vão estimulando genes pró-inflamatórios. E aí, quantos estudos fazendo essa associação, né? A gestação com uma maior exposição a agrotóxico e essa criança, essa adolescente, essa mulher na fase adulta, esse homem, né, com a maior incidência de sobrepeso e obesidade também. Isso por quê, gente? Né? Porque nós sabemos, né, já falei para vocês, são disruptores endócrinos, eles vão interferir em todos os nossos hormônios. Eles acionam o eixo hipotálamo, pituitário, adrenal, aumentando, por exemplo, o cortisol. Eles vão interferir, né, lembrando que a insulina é um hormônio, vai interferir no metabolismo lá da glicose, né, tendo toda uma alteração, né, nessa sinalização da insulina, favorecendo o quê? Resistência à insulina, diabetes tipo 2, né, todas essas desordens. Volto a insistir, cuidado, o maior alvo é o intestino, levando a disbiose, muito cuidado, tá? Lembrando que se eles são disruptores endócrinos, gente, eles vão interferir nos nossos hormônios sexuais. Mais uma vez, insisto, né? Eu falei já de puberdade, mas em síndrome de ovário policístico, falência ovariana prematura, endometriose. Gente, o glifosato é um inibidor de aromatase, só para a gente ter uma ideia. O que faz a aromatase, né? Só para a gente lembrar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho mais
mais técnico, mas a aromatase, ela é uma enzima, né, do grupo lá de citocromo P450, que ela vai catalisar a aromatização, né, dos nossos estrógenos em estrogênios. Se ele inibe a aromatase, eu não tenho, por exemplo, a conversão de uma testosterona, né, em estradiol, isso desequilibrando toda a nossa cascata, tá bom? Então, Patrícia pergunta, por quanto tempo os agrotóxicos podem ficar acumulados em nosso organismo após a exposição? Olha, Patrícia, a gente tem, né, toxinas e os agrotóxicos são uma delas, né? É uma dessas toxinas que tem essa capacidade de ficar por longo tempo, tá? Nós temos toxinas, por exemplo, como as dioxinas, que elas têm uma vida média de 7 anos, tá? Os agrotóxicos também têm uma vida média bem razoável, mas ela depende muito de como eu detoxifico. Um organismo nutrido, ele vai ajudar a jogar isso mais fora. Por exemplo, toxina se acumula em tecido adiposo. Por isso que a gente sempre fala, quanto menos gordura no organismo, menos, né, acúmulo de toxinas também, tá? Eu não arriscaria, tá bom? Cecília, eu vou falar um pouquinho ainda de autismo, tá? Mas bem pouquinho, né? E é isso mesmo, depende da capacidade individual de excreção. É exatamente isso, né? Quanto maior o percentual de gordura, maior o acúmulo de toxinas. Exatamente isso, tá bom? Gente, ainda, né, pensando, né, foi perguntado aqui sobre o autismo, né? O que acontece? Todas essas desordens neurológicas, por exemplo, quando a gente fala sobre Parkinson, né, o que acontece? A gente sabe que o Parkinson, né, ele é caracterizado principalmente pela morte dos neurônios ali, os dopaminérgicos. A gente vai ter aí uma live bem específica disso. A Neiva é uma doutora nessa parte, admiro muito o trabalho dela. Mas o que acontece, né? No Parkinson, os pesticidas, nós temos estudos, né, falando que os pesticidas, eles inibem uma enzima, a aldeído desidrogenase. O que ela faz, essa aldeído desidrogenase, né? Principalmente a aldeído desidrogenase, a LDH2, ela faz a destoxificação desse metabólito da dopamina, que é a 3,4-dihidroxifenilacetaldeído. O que acontece? Se eu tenho a inibição dessa enzima, eu faço o quê? Eu vou acumulando o metabólito, né, da dopamina. E aí, o que vai acontecer, gente? Eu vou tendo uma perda desses neurônios, favorecendo aí a doença de Parkinson também. Mas não é só Parkinson, não, gente. Alzheimer também, né? O que acontece? A gente sabe que o Alzheimer tem toda aquela alteração, né, ali o aumento, né, das beta-amiloides, da proteína tal. Porém, o que acontece? Os pesticidas aumentam o estresse oxidativo nas células neuronais. Isso vai levando à disfunção, né, mitocondrial das células neuronais. Ou seja, isso tudo vai, né, resultar aí, né, vai interferir aí nas sinapses e morte dessas células neuronais, levando então ao Alzheimer. Tem muitos estudos falando sobre isso, tá? Né, ainda falando sobre, né, pegando ainda, estou querendo falar um pouquinho para vocês sobre essa questão hormonal, né? Os organos clorados, por exemplo, eles se ligam às proteínas transportadoras lá dos hormônios tireoidianos, como por exemplo a transtirretina, que ela transporta a tiroxina. Então, gente, nós vamos ter ali pesquisas provando que é muito comum o hipotiroidismo numa idade acima dos 60 anos, onde esses indivíduos ficaram mais expostos, tá? Eu falei também para vocês sobre a questão, né, da disfunção mitocondrial com a produção de ATP, de energia, né? Os agrotóxicos, eles conseguem ir lá na nossa cadeia transportadora de elétrons, né? E eles vão impedindo que esses elétrons sejam transportados e produzem lá no final da cadeia o ATP. E isso vai fazer o quê, gente? Isso vai resultar em falta de energia, tá?
Tem uma pergunta aqui: lavar frutas e verduras ajuda a diminuir a concentração de agrotóxico? Denise, ó, é o que nós falamos, descascar, né? Acaba ajudando, mas isso ajuda no quê, gente? Ajuda na casca, na externa, mas lembrem-se, o agrotóxico tem ação sistêmica, então ele entra lá dentro da planta, entra dentro dessa fruta, ele entra dentro, né, das células das hortaliças, infelizmente não tem como, tá? Infelizmente, tá bom? E aí, gente, então eu já falei um pouco também da questão imunológica, né, onde a gente tem estudos e pesquisas mostrando sobre os problemas respiratórios, né, as asmas, alergias respiratórias, e aquilo que eu falo, né, infelizmente, quando eu tenho uma alimentação rica em agrotóxico, eu não deixo meu fígado executar as funções que ele deveria executar. O fígado tem tanta função no nosso organismo, gente. O fígado, ele produz bile lá para metabolização dos lipídios, né, emulsificação dos lipídios. Ele metaboliza o hormônio, as glândulas produzem, mas o fígado é quem metaboliza o hormônio. Ele controla o metabolismo da glicose, né? Enfim, gente, infelizmente nós vamos deixando, o nosso fígado não consegue ter a ação, executar as funções que ele deveria executar em função do quê? Em função de ficar ali metabolizando agrotóxicos, tá? Infelizmente, ou seja, evitando que esse agrotóxico se instale no nosso organismo. E aí, gente, só pra gente, né, pensar nessa questão do autismo, né, eles têm toda uma ação na mudança na estrutura cerebral humana, que está principalmente em desenvolvimento. Tá? Então a gente entra, né? O tempo tá curto aqui, mas eu posso entrar um pouquinho mais, né? Quando nós tivermos a live da Neiva. A Neiva já tá convidada e já tem até data marcada. A gente fala um pouquinho mais sobre a ação lá no autismo. Podemos também chamar a Denise aqui, que dá uma aula para nós sobre autismo maravilhosa. Mas é exatamente isso, quando a gente tem, né, os agrotóxicos tendo essa ação lá na estrutura cerebral, nós vamos ter ali autismo, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, né? E os efeitos neurotóxicos. O que eu diria para vocês, tá? Não temos como excluir agrotóxicos, é muito simples, gente. Simplesmente nós temos que apoiar, nós temos, assim, milhões de razões para não consumir alimento com agrotóxico. É alimento orgânico. Porém, não é o que se compra em grandes redes de supermercado. Pelo amor de Deus, não é esse tipo de comércio que eu quero apoiar nunca, jamais. É ir lá no pequeno agricultor, CSA, né? Se vocês não conhecem, a gente pode depois, em outro momento, falar um pouquinho mais sobre a CSA, que é a comunidade, né, sustentada, a comunidade que sustenta a agricultura, ou a agricultura sustentada pela comunidade, e procurarem nos locais de vocês, gente, as feiras com os pequenos agricultores, vamos apoiar a agricultura familiar. Além disso, né, o hobby, vamos ter o hobby, vamos tornar nossos quintais produtivos, plantar. Se não tem quintal, mas temos floreiras, isso é muito, vamos fazer ali, né, vasos com plantas, isso é muito, muito importante, tá bom, gente? Gente, olha, eu agradeço imensamente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo todo esse tempo. A Sueli fala, como mencionei, precisamos de políticas públicas que apoiem o pequeno agricultor e a agricultura familiar, exatamente isso, Sueli, é isso mesmo que nós precisamos. Eu queria só ler uma frase aqui para vocês, mas não posso passar da hora. Eu queria ler, até porque o Sérgio fala sobre isso. Eu vou ler isso para vocês. Os agrotóxicos não podem ser compreendidos senão como armas de uma guerra não declarada, cujas vítimas humanas e não humanas são ocultadas por uma ciência cerceada por interesses
econômicos. Tudo é dinheiro, né, gente? Infelizmente, isso ali, né? Nós temos, quem escreveu foi a Raquel Carson em 1992 em Primavera Silenciosa, tá bom? Gente, isso mesmo, Cecília, apoia as feiras orgânicas, isso mesmo. Gente, muito obrigada. Prometo que a gente volta. Esse assunto ainda a gente vai falar um pouco mais, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Boa noite. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau.